Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos minutos mais valiosos da sua semana. Estamos aqui para outra conversa para lá de especial, para lá de relevante. Eu quero de saída agradecer demais a sua participação, você que já estava aqui conectado no Tati TC News, acompanhando o melhor fechamento do mercado com o Gabriel Medina. E muito obrigado por toda essa trajetória. Ficou o dia inteiro aqui com a gente, né? Eu te prometo que agora, pelos próximos 40, 45 minutos, talvez um pouco mais, você vai ter uma conversa bem legal e inspiradora e que vai te ajudar. Para você que tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, que quer empreender também, que já empreende, que tem aí todos os desafios de quem está criando um novo negócio, uma nova companhia, a gente vai falar com alguém que teve muito sucesso em um curto espaço de tempo e que está estruturando um negócio na área de saúde gigantesco. Você vai conhecer mais a partir de agora sobre a Blu Saúde. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o CEO da companhia, o Isaías Pertrelli. Isaías, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Eu falei da Blu Saúde porque talvez esse hoje seja o seu maior negócio, mas não é o único, né? Sim. É o maior? É o maior. Muito bem. Disparadamente. Disparadamente. Ó, se você por acaso, igual aqui, é cheio de São Paulino, não é, o André? O Medina que tava aqui é São Paulino assíduo, né? Bom, se você olha o uniforme do São Paulo, lá embaixo, né, depois do número da camisa dos jogadores, tá lá escrito Blu. É a sua empresa. Isso aí. Caramba, tá patrocinando o São Paulo Futebol Clube. Com certeza. Por que você não patrocinou o Palmeiras? Olha a confusão, cara. É que eu sou palmeirense, né? Meu, mas o São Paulo, time gigante, né? Eu imagino assim, você ter ali a sua marca estampada em um clube que tem milhões de torcedores pelo Brasil inteiro, não deve ser fácil e deve ter muita estratégia também por trás desse movimento, né? Claro que a gente vai falar muito sobre a Blu Saúde, como você chegou nesse patamar de conseguir patrocinar um dos maiores times de futebol da América do Sul, do mundo, né? O São Paulo é um clube gigante. Sim. Mas por que você escolheu o futebol como um caminho para divulgar a sua empresa? E daqui a pouco a gente vai detalhar mais esse modelo de negócio. Então, né, a Blu, ela vai fazer 3 anos agora. Olha, né? 3 anos. É uma empresa relativamente nova. Para o mercado de plano de saúde, ela é uma empresa muito nova. Sim. Né? Os grandes players que estão nesse mercado, eles têm muitos anos já atuando, principalmente quando você olha para plano nacional, né? Você tem algumas operadoras mais jovens, mas a maioria dos planos de saúde, eles são planos que estão aí no mercado há 30, 40, 50 anos. E geralmente os planos mais jovens não conseguem ser um produto nacional, né? Tem uma limitação ali, ou de ser um plano que atende só um estado ou numa única cidade. E a nossa estratégia de fechar com São Paulo foi justamente conseguir encontrar a conexão com o nosso novo cliente, né? Aqui em São Paulo. Porque a Blu nasceu em Salvador, né? A gente mudou para São Paulo e precisava de uma estratégia que conseguisse conectar a gente com esse público e principalmente com um público que fosse apaixonado por algo. E a gente sabe que o futebol move as pessoas, né? Então, foi até interessante que aconteceu exatamente aquilo que a gente esperava. Quando a gente anunciou, junto com o São Paulo Patrocínio, né, as nossas redes sociais explodiram, né, os torcedores apoiando, né, a operadora de uma forma muito interessante, muito diferente. Então, o engajamento que um time de futebol acaba gerando para um negócio que está buscando ser representativo, né, é muito importante e a gente conseguiu ter o resultado que a gente esperava. A gente já conversou aqui algumas vezes com o CEO da Pênalti, que foi patrocinadora do São Paulo durante um bom tempo. Atualmente patrocina alguns campeonatos, né? Então você tem o jogo rolando e ali naquela placa de publicidade você vê a marca da Pênalti. E ele falou justamente sobre isso. E tem um lance do futebol, aí você me conta se é verdade ou não. Mas quando você está patrocinando um determinado time, a torcida daquele time vai te apoiar. Sim. Mas o corintiano, o palmeirense e o santista, ele não deixa de usar a sua marca. Se ele gostar da sua marca, se ele conhecer o seu serviço, ele não vai falar assim, não vou usar mais o plano de saúde do Isaías porque não está patrocinando o meu time. Isso não acontece. Ninguém deixou de tomar o leite da Parmalat porque patrocinou durante um tempo o Palmeiras, ou você não vai fazer algo com a marca que está estampando o uniforme do Santos, do Corinthians, e por aí vai. Então me parece que o futebol, de fato, ele traz essa questão da torcida apaixonada
torcida para apoiar a marca que está Sim. ajudando o seu clube, mas ao mesmo tempo você não tem uma rejeição das torcidas rivais. Essa análise, esse raio-x, condiz com a realidade, Isaías? Sim, eu acho que muito pelo contrário, né? Até por ser um plano de saúde, é muito difícil você ser um hater, né, de um plano de saúde. Porque o plano de saúde, ele está ali num patamar de um serviço que acaba ajudando a sociedade como um todo, né? Então, as pessoas, elas têm um respeito muito grande pelo que a gente faz, né? E a gente tem a noção disso, da importância que é atuar nesse mercado. E, de fato, o torcedor, a gente não sentiu, não, essa negatividade do outro lado. Graças a Deus, até o momento, tem sido muito positivo. Sensacional, sensacional. Ô Isaías, agora, o que fez a empresa crescer tanto? Em 3 anos, há 3 anos você começou esse negócio, você já está patrocinando São Paulo, dá para ter uma noção do tamanho, da grandeza, como o negócio se desenvolveu. Daqui a pouco a gente fala também a respeito de alguns números, né? Mas não é só a questão do negócio ser muito jovem, que é um diferencial para outras empresas do segmento que já estão atuando há mais tempo. Tem outros diferenciais na Blue Saúde, me parece, principalmente uma questão tecnológica, que faz desse plano de saúde ser algo bastante disruptivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o lance da tecnologia, com ênfase principalmente na inteligência artificial. Então, desde o início, a Blue ela já saiu, né, já foi lançada se propondo a ser um plano de saúde com foco em tecnologia e personalização de atendimento. O que a gente identificou no mercado? O cliente ele contratava um produto de saúde, né, e acabava tendo um atendimento zero humanizado, um atendimento robótico, e as operadoras de plano de saúde acabavam colocando muita mão de obra humana em processos e pouca mão de obra em atendimento, em atenção, né? E isso gera um resultado muito negativo do ponto de vista de quem consome. Então, a Blue ela nasceu tendo um olhar contrário a isso. Então, nós focamos em colocar tecnologia, automação e inteligência artificial nos nossos processos e colocar pessoas para cuidar de pessoas. Quando um cliente da Blue procura um atendimento, ele vai falar com uma pessoa. Sim. A gente tem, por exemplo, o nosso serviço concierge, que é um programa completamente diferente, em que a gente tem beneficiários com patologias, a gente tem as gestantes que são acompanhadas. Então, essa gestante, quando ela recebe primeiro um contato semanal ali da enfermeira dela, que acompanha ela semanalmente, que acompanha a idade gestacional, que acompanha todo o processo para que o parto aconteça da melhor forma possível, né? E isso é um diferencial muito grande, porque a gente está falando de pessoas que estão, de alguma forma, fragilizadas, porque é um momento muito importante, né? Sim. Quando você está doente, você tem uma patologia grave, quanto a mulher, quando está grávida, ela está extremamente sensível, e às vezes falar com uma operadora de plano de saúde, ligar incessantemente para conseguir falar com alguém para resolver um problema é muito cansativo. Então, a gente não quer que o nosso cliente tenha esse olhar. A gente quer que o nosso cliente entenda que ele é a parte essencial do que a gente está construindo. Ele está no centro do nosso ecossistema. Então, toda a atenção vai ser para ele. Então, a gente tem hoje situações em que as minhas enfermeiras recebem foto do bebê quando nasce, criam uma relação muito próxima da mãe, porque elas acabam criando um vínculo, né, por, de fato, ter um acompanhamento diferenciado. Eu acredito que isso só tem muitos diferenciais na Blue, mas só isso já é uma diferença muito grande. Sim. Porque você conseguir fazer um mapeamento dessas pessoas e, de fato, dar uma atenção diferenciada, faz com que você consiga, de fato, ter um produto que o mercado quer. O cliente hoje, ele está carente de atenção, né? As pessoas, muitas das vezes, não é o problema que ele tem, é como ele encontra a solução, é como ele encontra alguém para conversar, para resolver o problema. Então, às vezes a outra operadora ela tem até condição de resolver o problema, mas ela não tem um canal adequado, ela não tem uma comunicação adequada para chegar nesse cliente. Então, esse é um dos diferenciais da Blue. Nosso produto olha para o cliente, né? Nossa empresa olha para o cliente como parte do nosso ecossistema. Ele não está à margem. Tenho várias perguntas para te fazer, Isaías, porque plano de saúde é um assunto que a gente fala bastante aqui na TC News, em especial no almoço de negócios, né? A galera que está acompanhando aqui, que tem o hábito de consumir o nosso produto, sabe que o almoço de negócios é o programa que eu apresento todos os dias, do meio-dia às 3, e que fala sobre empresa brasileira que tem capital aberto.
Então, o setor de saúde é um setor um dos mais comentados pelo nosso público. Tem várias empresas desse segmento com as ações negociadas em bolsa. E aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, o que eu sinto do nosso público é que quando você fala principalmente de saúde, ainda que o serviço não seja tão bom, a galera tem uma certa resistência para mudar. Porque fala assim, eu já estou acostumado, não é tão bom, mas também na hora do vamos ver acaba funcionando. Tem dor de cabeça? Tem, mas desde o meu vô tô com esse plano de saúde aqui, então também não vou mudar. E aí você conseguiu furar a bolha com a Blue, né? Você conseguiu fazer com que muitas pessoas, de fato, deixassem os planos de saúde tradicionais e arriscassem um novo produto, um novo serviço. Essas pessoas me parece que estão tendo aí um relacionamento muito satisfatório, cliente e empresa, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse desafio de você entrar num setor que também tem, de fato, esse déficit de atendimento. É difícil você conhecer uma pessoa que está muito tempo num plano de saúde e não tem algum tipo de reclamação do plano. Ainda assim, a despeito de tudo isso, quando o assunto é saúde, as pessoas me parecem, e é a percepção que eu tenho aqui do nosso público, que tem uma certa resistência em mudar, tem medo do novo. Mas você conseguiu trazer muita gente para o seu negócio. Essa era uma preocupação? Como você conseguiu, pouco a pouco, vencer e segue vencendo essas barreiras? Então, uma das barreiras para você ir para um novo plano de saúde, uma das principais delas é a rede de atendimento. O que é que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Muitas das grandes operadoras começaram a ter muita dificuldade econômica, né? Depois da pandemia principalmente, e a perda de rede credenciada se tornou algo muito frequente, né? Um dos pontos fortes da Blue é a rede de atendimento. São mais de 36 mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Então, eu tenho atendimento em lugares que operadores que têm 60 anos não têm. Então, esse é um dos diferenciais. E como que você conseguiu fazer isso? Com tecnologia. Com tecnologia? É porque todo o processo, ele tende a ser muito moroso quando se trata de negociação, quando se trata de prospectar, né? A gente foi aplicando tecnologia em todo esse processo. AI em todo esse processo. Então, hoje a gente tem, dentro da nossa estrutura, um processo que vai prospectar e encontrar os especialistas, que vai encontrar os médicos adequados para a gente ter suficiência de rede com automação. E todo esse processo é acompanhado por inteligência artificial até chegar no final do processo da negociação, em que a gente consiga implantar esse prestador de atendimento dentro da nossa rede. Nossa, legal, hein? Então, o avanço que a gente conseguiu ter com essa tecnologia é muito grande. Além disso, a Blue também fechou algumas parcerias com redes, né, com grandes redes, como a Rede Gama, que é uma rede de atendimento nacional, e acabou dando para a gente também a oportunidade de atingir uma massa de prestadores numa velocidade muito grande. O cliente, ele tem uma resistência, sim, né, a um novo, né, como você falou, mas existem outras coisas também que fazem eles mudarem. Um outro ponto é o bendito do reajuste. Né? Então, se eu não me engano, o reajuste menor que nós tivemos esse ano nos planos empresariais foi de 17%. O reajuste do plano da Blue foi de menos 2%. Menos 2%? Então, nós somos, na história dos planos de saúde, a primeira operadora que um ano depois os nossos clientes estão pagando mais barato. Então, isso aí é para entender, né? Porque a gente parece que vem numa lógica em que você vai começar, que você vai contratar um serviço e você fechou um preço por esse serviço. Dali para frente, você só vai pagar mais. Você vai ter reajustes para cima. O que você está me dizendo é que os clientes da Blue, o plano empresarial, pagou menos de um ano para o outro? Exatamente. Menos 2%. Menos 2%. E assim, a gente vai falar do faturamento, eu já prometi que a gente vai falar de números. Eu sei que os números estão crescendo assim de maneira vertiginosa. E a gente fala aqui muito de macroeconomia, então a gente tem o lance da inflação, a inflação está subindo e tal. Como que você consegue sustentar o seu negócio financeiramente, mantê-lo saudável como está, e isso é público, reduzindo o preço que você cobra dos seus clientes? Então, existe todo um processo, né? O plano de saúde é uma coisa um pouco complexa de você explicar como você consegue reduzir todas as áreas, né, desse negócio. Mas eu posso dizer para você que a gente tem análise de contas com inteligência artificial, então a gente consegue analisar fraude de uma forma diferente, né, de um plano convencional. A gente consegue fazer toda uma verificação. Vou dar um exemplo simples, né? Então, se você tem um médico que está atendendo o beneficiário em determinado lugar e ele atende como um cardiologista, né? A gente faz uma verificação
nessa conta, via API, identifica se esse médico ele tem realmente a especialidade de cardiologia. O que acontece no Brasil muito a gente tem muito médico sem especialização atendendo as pessoas como especialista. Isso aí encarece todo o processo. Todo o processo. Além de encarecer o processo, coloca o cliente numa posição de vulnerabilidade, porque ele acredita que está falando com alguém que tem realmente todo o conhecimento daquilo e, na boa parte das vezes, aquilo não se concretiza. Uma outra área que a gente acaba atuando muito é no OPME, né, que são a compra de produtos, né, e próteses hospitalares. A gente tem uma atuação muito forte nesse segmento, né? A parte judicial também, a gente também tem uma atuação muito forte, porque infelizmente hoje a gente tem cenários dos mais atípicos possíveis, né? Então, plano de saúde, eu entendo que o cliente, boa parte das vezes, vê o plano de saúde como uma instituição com muito capital, né? E aí tem muita gente que frauda naquele processo ali, faz uma declaração de saúde dizendo que não tem doença nenhuma, e entra no plano, coloca uma liminar e faz os procedimentos. O que a maioria das pessoas não sabem é que o plano de saúde ele foi constituído para ser mutualismo. Então, esses reajustes, eles são reflexo das fraudes. Porque quando o plano de saúde define uma tabela de preço, aquilo foi analisado por um atuário e foi estabelecido o preço ideal para venda. O que desequilibra isso são as pessoas que fraudaram esse plano de saúde, dizendo que não tinham as patologias, então quando o preço foi estabelecido, foi pensando na massa que foi apresentada. Então, depois que isso se descobre que essa informação não é verídica, esse beneficiário já está dentro da operadora, ele obviamente vai afetar todo o equilíbrio dessa carteira. E, consequentemente, todos os beneficiários vão sofrer os reajustes por causa dessas pessoas. Quer dizer, eu posso tomar por base que um dos quesitos, talvez não o único, mas um dos quesitos que faz o plano de saúde ser reajustado pelo patamar que ele está sendo reajustado é o fato de fraude. Sim. A pessoa vai lá, contrata um plano de saúde e coloca, não, tudo certo, não tenho doença nenhuma, tá tudo bem e tal. É um preço que você vai pagar. Porque se você declarar de fato que você já de saída tem algumas questões de saúde, a tendência é que você utilize mais o plano, utilize mais o hospital, mais os recursos, faça mais exames. Você está contratando para isso mesmo, mas aí o plano de saúde também vai falar, bom, se ele vai ter toda essa demanda, né, se ele vai precisar de tudo isso, então o preço é um pouquinho mais caro também, ou um pouco mais caro, ou muito mais caro, mas você vai pagar mais. Aí quando você coloca lá que você não tem nada e começa a usar muito, aí quando vai ter o reajuste, fala, olha, a gente precisa cobrar para é uma proteção. A gente chama no mercado de um hedge. Na verdade, o plano de saúde ele precisa fazer um ajuste técnico ali para que aquela carteira passe a ser equilibrada. Não está nem se falando em rentabilidade naquele momento, está falando em conseguir equilibrar para que no próximo ano aquilo seja viável economicamente. Então, os reajustes aí, se você olhar o cenário, todos, o que se entende é mais de 30% do custo dos planos de saúde no Brasil hoje são de fraudes. Olha, é um percentual muito alto. Não sabia que girava em 30%. Mais de 30%. E os reajustes não chegam a 30%. Ou seja, se você olhar de forma prática, se essas fraudes não ocorressem, nós teríamos um reajuste de quase zero ou zero. E aí, quando você traz esse exemplo, Isaías, e você consegue entregar para o seu cliente uma deflação, quer dizer, você cobra mais barato no ano seguinte do que o início do contrato, é porque você com inteligência artificial, com tecnologia, você consegue identificar possíveis fraudes como essa, elimina isso do seu ecossistema e assim você consegue ter um plano rodando de maneira mais saudável e todo mundo que faz parte da Blue se beneficia com isso? Não, a gente não consegue efetivamente eliminar isso, né? Faz parte do processo de contratação. Então, quando a gente identifica, o que a Blue faz automaticamente diferente da maioria das operadoras, esse olhar dentro da nossa operação, ele é diário. Então, essa inteligência artificial está verificando isso todos os dias, o tempo inteiro. Então, essa mudança e essa variação dos preços, ela vai ocorrer de forma automática, de acordo com a variação que eu tenho de fraude. Então, o meu preço de venda ele vai estar sempre equilibrado, mas não necessariamente eu vou ter um grande reajuste, porque eu já precifiquei de forma mais adequada, porque eu estou olhando para essas fraudes de forma imediata, né? Enquanto a maioria dos planos vai aguardar aí 1 ano, 2 anos, para conseguir ter um olhar claro sobre as fraudes que ele tem dentro da operação.
A gente nem começou a contar ainda de onde saiu a ideia de criar a Blue. A gente está detalhando para você um modelo de negócio que está aí rodando e rodando muito bem. Então, ó, vou continuar a conversa aqui com o Isaías. Só quero pedir rapidinho aí o seu like, né? Você não quer que eu morra do coração. Tudo bem que tem a Blue, mas deixa o like aí, hein, pessoal, né? Você ajuda a gente aí, senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal. E o que você tá escrevendo aí no chat, eu tô lendo e tô te respondendo agora, ao vivo, beleza? Eu aí no chat, tô ao vivo com você, certo, senhoras e senhores? Ô Isaías, você falou aqui, né, em relação ao plano empresarial, para a galera que eventualmente está conhecendo a Blue agora, o melhor para a gente colocar no nosso GC aqui é o site da companhia, certo? Para compra? Não, para quem quer conhecer mais, para quem sim, quer eventualmente sim. também comprar o plano, é o site. Sim. Então, pessoal, vai aparecer o site aqui no GC a partir de agora. Se você tiver interesse, acessa. Procura Blue, é azul em inglês, tá bom? No Instagram também tem lá Blue Saúde. Isaías Pertrelli, você também vai encontrar o Isaías, as redes sociais pessoais dele também. Tem um monte de seguidor lá que acompanha, né, o trabalho do Isaías. Por que eu tô falando isso, ô Isaías? Para quem tá aqui nos ouvindo, tem algumas pessoas com empresa, tem outras pessoas que trabalham por conta, PJ, tem pessoas que trabalham como CLT em outras companhias, mas todo mundo tem interesse em ter uma boa condição de saúde e oferecer uma boa condição de saúde para sua família. Quem quiser eventualmente contratar a Blue, é só para empresa, é para pessoa física, é para todo mundo pode? Como que funciona? Nós hoje atuamos com duas frentes de comercialização. Nós vendemos o plano empresarial e vendemos o plano coletivo por adesão. O coletivo por adesão hoje comercializado pela Qualicorp, né, que é a maior administradora de benefícios do Brasil. Então, se você for vinculado a alguma entidade de classe, né, então tem entidade de autônomo, né, tem uma série de entidades lá Sim. que aceitam o nosso produto. Então, você vinculado a essa entidade, você consegue ter acesso ao plano de forma individualizada. Ou, se você for empresário e quiser contratar para sua empresa, para os seus funcionários ou para os sócios, a gente tem também os planos empresariais. Legal, muito legal. E atualmente, a maior parte dos seus clientes está localizado em qual região do país? Você falou, você é de Salvador. Sim. Agora está aqui em São Paulo, o trabalho te trouxe, né, para cá, para a capital paulista. Os seus clientes estão mais concentrados na Bahia, em Salvador, estão ali na região Nordeste, aqui na região Sudeste, Minas, Espírito Santo, São Paulo, ou um pouco em todos os lugares do país? Tá bem dividido hoje, né? Bahia, Pernambuco, Amazonas, Brasília, São Paulo, né? A gente tem um número bem equilibrado em cada uma dessas regiões. Muito legal. Um outro tema que a galera fala muito aqui de plano de saúde, tô meio que sendo a voz do povo aí, hein? Que a galera geralmente pergunta. Por se tratar de uma emissora que cobre o mercado financeiro, todo mundo sabe, e quem é acionista de uma empresa, quer que essa empresa dê lucro. Sim. Né? O sucesso do acionista passa pelo sucesso da companhia, com uma geração de caixa eficiente, de maneira estrutural, que a empresa, portanto, dê lucro, e algumas se tornam boas pagadoras de dividendo, que é transferir uma parte desse lucro para os seus acionistas. Então, a galera sabe como funciona. Uma empresa tem que dar lucro. No entanto, quando você tem notícias, e vez ou outra a gente traz esse tipo de informação aqui na TC News e no Almoço de Negócios, né? Notícias como, olha, plano de saúde cancela o contrato com um senhor, com uma senhora que estava lá há 10, 15, 20 anos, mas, de repente, chegou numa determinada idade e o contrato foi cancelado de maneira unilateral. É claro que esse mesmo público que nos acompanha, que entende que qualquer que seja o negócio, independentemente do modelo, esse negócio precisa ser financeiramente sustentável, ou seja, tem que dar lucro, mas quando você vê um cliente sendo abandonado dessa maneira, a galera que nos acompanha aqui não gosta. Fala assim, desse tipo de empresa eu não sei se eu quero ser sócio, não sei se eu quero ser acionista de quem trata dessa forma, alguém que foi cliente durante 20, 30 anos e talvez nesse momento da vida não vai ser aquele cliente mais rentável para a operação, mas é um momento que precisa muito de cuidado médico, de cuidado de saúde, e aí tem o plano contratado ou encerrado de maneira unilateral. A Blue é muito jovem, né? Sim. Não sei se vocês já tiveram que passar por uma situação como essa, de ter alguns clientes com uma idade já avançada. Mas como que vocês pensam em lidar com esse tipo de situação? Então, na verdade, isso tem mais uma vez a ver com o planejamento que é feito pela operadora ter realmente a noção de como está a sua carteira. Tá. Né? Então, muito provavelmente em algum caso como esse, isso está acontecendo porque isso não foi visto durante muito tempo.
né, não foi tratado da forma que deveria estar sendo tratado e está sendo feita alguma medida ali desesperada, digamos assim, e que a gente de fato também não concorda, não é o que a gente acredita, está muito longe, na verdade, do que a gente acredita. Mas assim, eu não tenho como dizer como, né, nem por que uma outra operadora chegou a não isso. Dá para responder pelos outros. Né, mas o que eu acredito é que provavelmente essa situação está sendo vista tarde demais. Entendi. Né? Assim, monitorar esse tipo de situação com antecedência iria diminuir muito a chance de acontecer esse tipo de situação. Cara, é porque a gente até brinca lá dentro, né? É um pouco ousado da nossa parte na Blue, mas a gente faz uma brincadeira que nós somos o primeiro plano de saúde do Brasil. Porque plano de saúde, plano vem de planejamento. Sim. Né? Então você não tem como ter um plano que não planeja. Então como é que eu posso dizer que estou cuidando da sua saúde se eu só tenho acesso a você quando você ficar doente? Você sabe que você está super correto, e eu mesmo sou um exemplo do que não fazer. Porque tem plano de saúde aqui na empresa, não uso, e aí de repente quando você vai ao médico é que você já está todo ferrado. E aí assim, você não deu gasto nenhum, de repente é um gasto enorme. O plano de saúde não sabe como eu tô, Sim. por um erro meu. Mas Sim. assim, também não tem aquele negócio do incentivo, da importância, de mostrar. Então, cara, é isso que você tá falando? Mas isso é a cultura, né, que foi criada. Porque, de fato, o que se entende, né, é que o lucro está vindo pelo fato de você não estar utilizando. Isso. Mas isso não é lucro, se você está pensando na longevidade desse cliente dentro da sua operação. Então, nós olhamos para isso de forma diferente. Tanto é que o nosso MVP, nós temos o MVP de um produto que é o produto que nós mais acreditamos, que é o Blue 360. Hoje, quem está nesse produto são algumas pessoas importantes, como minha mãe, né? Mas esse produto tem como objetivo principal cuidar da sua saúde, já que você não cuida. Então, a gente está colocando tecnologia de ponta em você, no seu dia a dia, né? Para acompanhar você, mesmo quando você não está tendo o menor interesse em cuidar da sua saúde. Porque, de fato, nós acabamos priorizando nossa correria do dia a dia, o trabalho, a rotina, e muitas das vezes a nossa saúde vai ficando em segundo plano. Pô, mas explica mais esse Blue 360, que eu gostei disso aí. Eu tô com um problema com a minha mãe, que ela fala que vai marcar os médicos e não marca coisa nenhuma. O Blue 360 é como se a tecnologia te alertasse e falasse, olha, tá precisando visitar esse especialista, alguma coisa nesse sentido? Sim, o que aqui tem no Blue 360? Nós temos um stick de medição de glicemia, que mede isso diariamente e manda esses dados para a nossa central de saúde. Nós temos um smartwatch verificado pela FDA, que faz a verificação da pressão arterial em tempo real. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 97% das mortes por doença no mundo são causadas por doenças de base como diabetes e hipertensão. Então, imagine que muitas pessoas vão ter outros problemas e outras complicações de saúde porque elas sequer imaginam que têm uma diabetes. Sim. A diabetes vai criar inflamações ali, que vai gerar outras complicações, e isso vai sim ser um problema de saúde mais grave. Então, o Blue 360 usa esses dois dispositivos para monitorar a sua saúde em tempo real, que são situações básicas, que é a glicemia e pressão arterial. A gente está agora fazendo, dentro do nosso app, um novo dispositivo que é feito por um estudo feito por inteligência artificial, médico e ortomolecular. Então, a gente juntou essas três especialidades, digamos assim, e criou um mapeamento de exames de laboratório que faz com que a gente tenha meio que um check-up ali. Então, a gente aconselha esses clientes a realizarem esses exames e com esses dados são imputados diretamente no aplicativo, você consegue ver a realidade de saúde de cada parte do seu corpo. Né? Então, você consegue identificar como está a saúde do seu fígado, do seu rim, né? De todo o seu corpo, e você vai ter o percentual ali e as possíveis patologias que você pode estar desenvolvendo, porque algum índice, né, daqueles biomarcadores ficou desenquadrado. Você tem 3, 4 biomarcadores que juntos geram um alerta diferente. Então, eu digo isso para você, já digo as possíveis doenças e já te indico o médico especialista que você precisa procurar com máxima urgência para verificar essa situação antes que isso se torne uma realidade. Isso é o planejamento. Isso é um planejamento. Que aí vem o plano de saúde. Ô André, não é legal, meu? Eu tô achando bem legal, bem interessante mesmo. E aí você citou sua mãe,
o Isaías. E a sua mãe, ela é protagonista nessa história também, porque ela talvez tenha sido, talvez não, ela foi o fator decisivo para você pensar em criar um plano de saúde depois que vocês tiveram uma dificuldade familiar envolvendo a questão de saúde. O que aconteceu? E em que ano foi? Então, já tem alguns anos, né? Eu acho que isso tem uns 7 anos mais ou menos. Minha mãe, ela teve 2 AVCs, né? Por quê? A pressão de minha mãe, ela é silenciosa, a pressão sobe. Ela tá aqui conversando, ela não faz a menor ideia de que a pressão dela tá subindo. Mas começa a subir. Tá subindo. E ela precisa passar nervoso, alguma coisa assim, ou Não, não? não. Qualquer emoção, né? Se ela ficar feliz, né? Entendi. São situações, assim, muito corriqueiras do dia a dia. E a pressão dela subiu muito. Quando ela identificou, né? Quando a gente identificou que ela teve AVC, já foi porque ela estava com sequela do AVC. Nossa. Então, isso foi uma situação que me marcou muito. E a dificuldade de ter acesso à resolução dos problemas e à internação hospitalar, né, ao tratamento adequado com o plano de saúde, foi o que me fez olhar para esse mercado com um olhar diferente. Eu precisava fazer algo que realmente trouxesse mudança para a vida das pessoas. Então, a Blue, ela nasceu com o objetivo principal de cuidar das pessoas, né? Tanto é que o nosso slogan é "Você é a nossa pessoa", porque a gente acredita muito no que a gente está construindo, que é um ecossistema de cuidado efetivo. Porque se a gente pensar só em cobrar para o cliente um valor, esperar que ele não use, esperar o tempo passar e imaginar que isso vai dar certo no longo prazo, isso não faz nenhum sentido, né? A única forma de você ser saudável é, de fato, se você se cuida. E eu, obviamente, não consigo te obrigar a fazer um check-up todo ano, a ir para o médico na hora que eu quero, mas eu consigo te fazer um tratamento muito mais simples, que é o monitoramento da sua saúde de forma remota. Então, o time de enfermagem está ali olhando para aquilo, né? Quando tem qualquer pico de pressão, a enfermeira que cuida de você, ela recebe esse alerta e ela já entra em contato e diz: "Ô, sua pressão está subindo, o que é que está acontecendo? Você não toma esse remédio, não?" É um cuidado. Qualquer hora do dia? Qualquer hora do dia. Ô, louco, meu. Então, é um cuidado que eu acho que, assim, 100% das pessoas precisam. Porque as pessoas não têm a habilidade natural de se cuidar. Nós priorizamos outras coisas. Então, esse é o produto que nós mais acreditamos, né? Ele está em fase de estudo, a gente está testando isso internamente. Depois disso, a gente vai passar por uma validação, a gente precisa da autorização da Agência Nacional de Saúde para aplicar isso, né? A gente sabe que isso também vai gerar uma ampla discussão, porque a gente está falando ali de monitorar a saúde da pessoa de forma remota, mas, sincero e honestamente, me diz o que mais seria um plano de saúde se não for planejar a saúde de quem acredita no que a gente está vendendo e contrata o nosso produto. Eu te ouvindo aqui, vou fazer uma analogia, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Com um gerente financeiro, com um assessor de investimento, de uma pessoa que cuida das finanças dela, e aí você sabe quanto essa pessoa tem de grana, você sabe qual que é o objetivo dela e o tempo que ela quer alcançar. Então, quando de repente você está ali estudando, você vê um produto que tem a ver com aquela pessoa, você passa a mão no telefone, liga para ela, manda mensagem e fala: "Ó, encontrei algo importante aqui para você. Você precisa saber. É importante para sua saúde financeira." Vamos trazer isso para nossa realidade, né? Pensando agora, tira a questão de grana, vamos pensar no bem mais importante que a gente tem, que é a saúde física. Você tem ali pessoas olhando para sua saúde, e aí às vezes você está fazendo outras coisas e essa pessoa fala: "Ó, tá acontecendo isso com você. Você tá sentindo algo diferente?" Às vezes você não vai estar sentindo, mas não significa que não está acontecendo. E você vai ter uma pessoa para fazer isso por você o tempo inteiro, 24 horas por dia. Exatamente. Esse projeto está em fase de estudo, está em fase de implementação e precisa de autorização para de fato sair do papel. Sim. Tá autorizado. Acabei de autorizar, pode. Meu, gostei muito da ideia, da concepção. Tenho certeza que tem muito filho, muito pai, muito avô, muito neto que vai falar: "Nossa, se isso aí sair do papel, vai ser importante para minha família." Porque às vezes a pessoa mora longe, igual você é de Salvador, você tá aqui, sua mãe tá aqui em São Paulo ou tá lá em Salvador? Em Salvador. Então, às vezes você não quer estar perto da pessoa e não consegue. É uma maneira de você ficar menos preocupado. Você fala: "Olha, eu sei que tem alguém olhando para a saúde de uma pessoa que eu amo, e se acontecer qualquer coisa, ela vai avisar tanto a pessoa e vai me dar um toque também. Eu vou estar mais preparado para agir numa situação de emergência." A gente nunca quer que aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado.
Sim, e eu acho que o principal objetivo também é você conseguir prever isso de forma acelerada, né? Você realmente tem uma previsibilidade. Porque, imagina, se minha mãe tivesse esse monitoramento, a gente saberia exatamente a hora certa de levar ela para o médico, identificar que ela estava tendo um pico de pressão e conseguir, de fato, cuidar da saúde dela antes que um AVC acontecesse. Ô Isaías, agora, existe um. Esse foi o ponto que te fez pensar em criar um produto para suprir essa dor que você sofreu junto à sua mãe e que certamente outras pessoas, inclusive, que estão acompanhando aqui a nossa conversa, já devem ter passado também. Agora, entre você ter a ideia e tirar essa ideia do papel, além desse desejo, né, que te motivou, você precisa ter outras características também, né? Você sempre foi um empreendedor. Você começou a empreender em decorrência desse fato, porque eu falei aqui no início, para quem está chegando agora, eu falei, vamos comentar muito sobre a Blue Saúde, que hoje é o maior negócio do Isaías, mas não é o único. Na reta final da conversa, a gente vai passar pelos outros negócios também. Quem já está seguindo ele aí, Isaías Pertrelli, Pertrelli com 2 L's e Y no final, sabe, tá na bio dele no Instagram, tem outros negócios, né? Então você sempre foi um empreendedor ou foi esse fato que te motivou a abrir seu próprio negócio? Cara, eu nunca fui. Eu não tinha um negócio nessa magnitude, né? Então eu já fazia. Eu já tinha uma empresa que fazia serviços de assessoria de mídia, né? Porque minha primeira formação é publicidade e propaganda, né? Foi Então publicitário. eu comecei, me formei primeiro como publicitário, né? Minha segunda formação é perícia criminal e investigação forense. Não tem nenhuma coisa, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas eu sempre fui um cara que sempre fui apaixonado por conhecimento, por aprendizado. Tanto é que eu falo muito sobre isso, que as pessoas viveram a vida inteira fazendo feijão com arroz ali de ir para a escola, faculdade, e achando isso um maior saco. E para mim isso devia ser totalmente contrário, né? Porque cada vez que eu absorvo um conhecimento diferente, isso explode na minha cabeça e eu sou apaixonado por isso. Então, eu sempre fui um cara de muito estudo, muita pesquisa. Abrir a Blue foi um grande desafio, né? Então eu fui estudar muito sobre isso, né? Fui fazer especialização em saúde suplementar, eu fui entender como funcionava isso no mundo inteiro, como funcionava o modelo de saúde lá fora. Tem uma empresa que a gente acha muito legal, que é a Oscar Health, que é uma americana, também, né? É uma health tech que tem foco em prevenção, né? Em cuidado da saúde. Então a gente foi olhar como essas empresas elas estavam fazendo, né? E incrementamos isso e colocamos um pouco, como a gente fala na Bahia, do dendê, né? Da gente, que fez com que a gente tivesse realmente uma característica diferente, né? Então, a maioria das empresas, inclusive que são health techs, elas pensam na saúde e na tecnologia ali até o ponto que está dentro do negócio. Isso não chega no cliente final, né? Então, a ideia de fazer o Blue 360 é fazer com que isso chegue no cliente final, é fazer com que isso seja parte de algo que o cliente sente na ponta, né? Esse cuidado tecnológico. Então, abrir novos negócios se tornou meio que uma mania, né? Porque eu comecei a ver algumas deficiências em algumas áreas, em alguns mercados, e comecei a entender como conseguir colocar alguma solução ali que fosse diferente, conseguir sanar aquele gap que existia. Agora, enquanto empreendedor, qual é o momento que você percebe que o seu negócio deu certo? É no momento em que ele começa a ter ganhos mensais superiores aos gastos? É no momento em que você começa a ter mais clientes e ainda que os ganhos não superem os gastos, mas você vê uma demanda surgir pelo seu produto e você fala, opa, em algum momento esse negócio vai se equilibrar e depois ele vai passar a ter um faturamento superavitário. Em qual momento, para quem está começando o negócio, fala assim, puxa, isso aqui vai dar certo? Ou deu certo? Eu acho que o momento que traz essa identidade é quando, de fato, você é validado por quem consome, a ponto de quem consome indicar para que outras pessoas consumam. Eu achei que você ia responder assim, quando você patrocina um time de futebol. Aí então, deu certo. Então, o patrocínio do time de futebol, ele traz um fortalecimento da nossa marca. Para que o cliente ele conheça um pouco mais, para que ele tenha uma segurança maior, de entender que a empresa tem realmente um tamanho, uma capacidade, mas o que fez com que a Blue crescesse tão rapidamente foi exatamente o consumidor, né? O plano de saúde ele é vendido dessa forma, né? É um dos poucos mercados que o boca a boca ele é o que mais funciona. Então, o nosso produto passou a ser o produto mais comentado tanto no canal de venda quanto no mercado
quanto no canal do cliente. O cliente ele passou a procurar esse produto, né? Então, não vou citar o nome de outras marcas, né? Mas Sim. tanto de cliente que vem fazendo redução de carência de operadoras que têm 30, 50, 70 anos e que são gigantes e são referências e vêm para a nossa operadora é muito grande. E por que eles vêm? Porque eles conseguiram entender a partir de outros clientes que compraram que aquilo era muito bom para eles, conseguia ter um custo-benefício muito bom, tinha o atendimento que eles precisavam e a rede de atendimento que eles buscavam, e ao mesmo tempo a operadora oferecia um serviço diferente, que era um serviço de maior cuidado e atenção a esse cliente. Como que tá a estrutura hoje da Blue? Quantas pessoas compõem o time, Isaías? A Blue hoje está com 260 colaboradores. A maior parte fica aqui em São Paulo? Todos Sim. ficam aqui em São Paulo ou estão espalhados? A maior parte fica em São Paulo, né? Mas a gente tem colaborador aí espalhado no Brasil inteiro, né? Na Bahia a gente tem um volume significativo de colaboradores. A gente também tem alguns colaboradores nesses outros estados que a gente comercializa. Então, aos pouquinhos a gente tem crescido. Ô Isaías, e dentro do que você pode dividir, né? Eu sei que é público dado porque já vi várias entrevistas, matérias falando de um faturamento na ordem de 30 milhões de reais. A gente estava conversando nos bastidores, me parece que esse número ele já foi atualizado. Sim. Esses 30 milhões de reais foi no fim do ano passado? Faturamento anual, foi isso? No final do ano passado, nós chegamos a 30 milhões de faturamento no ano. E agora a coisa já está diferente. Tá, nós estamos faturando em torno de 40 milhões mês. Opa, saiu de 30 milhões no ano, em 2023, para 40 milhões mês. Isso. Isso é um crescimento de quanto? Vamos ver se é bom de matemática também, porque eu aqui fui para humanas, viu, ô Isaías? É um crescimento. Você sai de 30 milhões ano para 40 milhões mês. E a gente está chegando aqui, né, no mês 10. E esse faturamento se sustenta aí durante todo o ano de 2024. Não, ele continua crescendo. Continua né? crescendo. A gente cresce em torno de 2, 3 milhões mês de faturamento. Muito legal, muito legal. O fato do crescimento, já falei isso com alguns gestores, alguns empresários também, que o crescimento ele é muito bom, lógico que é, mas é preciso saber crescer também. Enquanto o CEO, né, enquanto dono dessa operação, esse crescimento estruturado, saudável, para que a cultura da companhia ela continue firme, a despeito de um número de funcionários que tende cada vez a aumentar, de colaboradores que tende a aumentar também, para a experiência desse novo cliente que está chegando na Blue ser a mesma daquele que já está há 3 anos, isso é algo que te preocupa, motiva? Sim. O que você tem feito nesse sentido, Isaías? Na verdade, a gente se antecipa o tempo inteiro, né? Então, o nosso crescimento de equipe, a mudança nos nossos processos, o crescimento dos processos de automação, tudo isso vai acontecendo prevendo o crescimento. Legal. Então, toda vez que a gente chega ali em um platô novo, que nós batemos uma nova meta, a gente já sabe o que vai acontecer minimamente no próximo período, então isso já vai sendo estruturado, equipe, operação, software, tudo para atender a demanda que vai vir nos próximos 2, 3 meses. E assim a gente tem se mantido. Muito legal. Olha, falamos muito da Blue, você já conheceu um pouquinho do estilo do Isaías, né, a estratégia, a forma como ele gosta de olhar para os seus negócios, lidar com o seu time. Então quero aproveitar agora, nessa reta final de conversa, para falar sobre outros 2 negócios que você destaca na sua bio, lá no Instagram, que também vai aparecer aqui em algum momento, o Instagram do Isaías para você seguir. O que é a Veloz Company? Pelo que eu entendi, me parece que é um negócio que ajuda outros negócios a venderem mais. Entendi certo ou entendi tudo errado, Isaías? É isso mesmo, é uma agência de entendi. marketing focada em venda, principalmente no digital. E aí pode ser qualquer modelo de negócio? Qualquer modelo de negócio. Bem legal. E essa aqui você tem há quanto tempo, essa agência? Essa agência, uns 2 anos. Há uns 2 anos também. E aí quem tiver interesse, por exemplo, se você tem aí a sua padaria, a sua loja de carro e quer melhorar suas vendas, todos esses empreendedores podem ser possíveis parceiros da Veloz Company. Sim. Agora, eu fiquei com dúvida de um outro negócio que está lá na sua bio, que é NUV. Yes. E eu já vi você falando a respeito disso, assim, com um certo brilho nos olhos. Não que os outros não tenham, todos têm. Mas eu vi muita gente elogiando a ideia, a concepção da NUV. O que é isso? Então, a ideia da NUV é um... NUV é a pronúncia correta? Tá bom. É um ecossistema de saúde global, né? Então, nós estamos estruturando isso mundo afora, né? Para vender o primeiro ecossistema de saúde global.
Simplificando, né, de forma prática, se você morar nos Estados Unidos e você, de repente, descobriu que você precisa fazer uma cirurgia que é absurdamente cara lá e você não tinha um seguro-saúde tradicional americano. Então, você vai conseguir, através da Nuvve, fazer essa cirurgia em inúmeros países do mundo. Você vai saber quanto vai custar isso para você. Você vai ser atendido ali por um concierge que vai levar você, vai acompanhar durante todo o processo, né, a viagem, a cirurgia, a volta, tudo isso é gerido pelo time da Nuvve, permitindo que você faça cirurgia, em boa parte das vezes, com 50%, 60% de diferença do valor para menos. Muito legal. E esse projeto, ele está sendo elaborado, está sendo construído. Sim, a gente já tem MVP rodando, mas como a gente está falando de um ecossistema global, eu considero que ele vai estar pronto quando eu tiver o mundo inteiro, né? Sim, não é... É um grande desafio. Não é um projeto sonhar. Pessoal, outro dia veio um convidado aqui que falou isso. Ele falou, olha, sonhar grande, sonhar pequeno, o preço é o mesmo. Verdade. Então aqui você está sonhando grande e agora tendo a chance de te conhecer pessoalmente, para além das entrevistas que eu li e assisti antes da nossa conversa, tenho certeza que vai dar certo. E aí você já está mais do que convidado a vir aqui contar como que tá esse projeto também e os próximos passos da Blue Saúde. Isaías, eu espero que você tenha gostado da conversa. Para mim passou muito rápido, foi realmente um prazer te conhecer. Muito mais sucesso para você e para todo o seu time. Obrigado pelo espaço na agenda e pela gentileza da conversa. Prazer foi meu amigo. Sempre precisar, estamos aqui. Foi uma alegria enorme poder compartilhar para o seu público, né, um pouco do que a gente está construindo. E eu espero, sei lá, daqui a 1 ano, 2, voltar aqui e contar como estamos novamente, né? E de repente já ter aí alguém no chat dizendo, naquela época eu contratei o produto e hoje eu uso e amo e faço parte do ecossistema da Blue. Muito legal mesmo. Então tá aí mais uma vez o site da empresa para você que quer entender mais e melhor sobre esse modelo de negócio, eventualmente pode ser uma boa para sua empresa, para você, enfim, para você conhecer mais. A gente aqui deu um pontapé inicial em boas iniciativas, como a gente gosta de fazer no Olá Investidor. Pessoal, voltamos na próxima semana. Meu muito obrigado pela sua audiência fiel de sempre. Por acaso, se você tá aí até agora e não deixou o like, você tem 15 segundos para deixar o like agora. Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos, ele não vai embora se você não deixar o like. Ou ele vai embora muito triste, né, Andrezão? Sim, ele tá explicando o apelido agora pro time do Isaías que tá aqui nos bastidores. É isso mesmo, Andrezão, o monogâmico. Pessoal, muito obrigado. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau.